Ser livre é precisar de pouco. E essa verdade atravessa séculos, culturas e filosofias como um fio invisível que conecta os que ousaram se desligar da engrenagem social e escutar o chamado da simplicidade. Não se trata de um slogan moderno nem de um conselho moralista, mas de uma constatação existencial. Quanto menos você depende, mais leve se torna sua caminhada. Quanto menos correntes invisíveis você carrega, mais espaço há para respirar, pensar e viver de fato. Ser livre não é acumular conquistas externas, mas diminuir as exigências internas que a vida parece impor quando estamos presos ao desejo incessante de ter. Quem precisa de pouco não se submete. Quem precisa de pouco não se ajoelha diante das promessas de um sistema que oferece abundância em troca da alma. A história nos mostra que aqueles que viveram de forma mais plena foram justamente os que souberam reduzir as necessidades ao essencial. Thoreau, em sua cabana à beira de Walden, não se tornou pobre por falta de escolhas, mas rico em liberdade porque decidiu que não precisava mais daquilo que o mundo insistia em lhe vender como indispensável. Sua riqueza estava no silêncio das manhãs, no canto dos pássaros, no simples ato de plantar feijões e colher o que a terra lhe dava. Essa experiência revela que a abundância não está no excesso, mas no desapego ao excesso, que a verdadeira fartura não está no muito, mas no suficiente. Quando dizemos que ser livre é precisar de pouco, estamos apontando para um caminho de libertação interior. Não se trata apenas de abrir mão de objetos ou reduzir gastos, mas de modificar a forma como interpretamos a vida. A sociedade atual nos condiciona a acreditar que precisamos de mais para sermos alguém, que precisamos mostrar status para sermos respeitados, que precisamos acumular para sermos protegidos. Mas essa é uma prisão sutil, uma gaiola dourada que aperta cada vez mais. Quanto mais você acredita precisar, mais você se torna refém. Quanto mais você acumula, mais medo tem de perder. Quanto mais conquistas externas, mais vigilância e ansiedade internas. E assim o homem moderno, em meio ao luxo, vive escravizado, enquanto aquele que nada exige encontra paz no pouco que tem. A liberdade verdadeira começa quando se descobre que quase tudo que julgamos essencial é apenas ruído. É nesse momento que o coração se abre para uma vida leve, onde o pouco não é miséria, mas plenitude. Precisar de pouco não significa negar o conforto ou viver em privação. Significa não estar preso à ilusão de que sua felicidade depende de algo fora de si. Quem precisa de pouco pode ter muito e continuar livre, mas quem precisa de muito, mesmo tendo tudo, continuará escravizado. A mente que precisa de pouco não teme perder, porque não depende do excesso para viver. A alma que precisa de pouco não corre atrás de aplausos, porque já encontrou em si a serenidade. O corpo que precisa de pouco não se desgasta no ritmo frenético da competição, porque encontrou no simples alimento e no repouso um sustento suficiente. E é justamente essa suficiência que liberta. O suficiente é a linha tênue que separa a abundância da escravidão, o bastante que ilumina o caminho para uma vida autêntica. No entanto, essa percepção exige coragem. O mundo nos ensina a correr atrás de mais desde cedo. Mais brinquedos, mais notas, mais conquistas, mais diplomas, mais dinheiro, mais seguidores, mais reconhecimento. Esse mais nunca termina. É uma corrida sem linha de chegada. E a consequência é clara. Vivemos cansados, sobrecarregados, esgotados, tentando satisfazer um desejo que nunca se sacia. Quando ousamos parar e questionar, descobrimos que o jogo é ilusório. A vida verdadeira começa quando a necessidade diminui. O rico em liberdade é aquele que sabe dizer, basta. Ser livre é precisar de pouco porque só assim a vida volta a caber no presente. Quem precisa de muito projeta-se sempre no futuro, vive esperando, vive no ainda não, no quando eu tiver, no quando eu alcançar. Mas quem precisa de pouco consegue existir no agora, consegue beber a água de hoje, respirar o ar deste instante,
caminhar leve sem o peso da ansiedade. E esse estado de presença é talvez a maior forma de liberdade que o ser humano pode experimentar. A filosofia de todos os tempos aponta nessa direção. Os estoicos ensinavam que a liberdade não vem do que possuímos, mas do domínio sobre nossos desejos. Epicuro lembrava que o prazer verdadeiro está no simples, em um pão, em um copo d'água, em uma conversa. Buda mostrava que o sofrimento nasce do apego e do desejo, e que o caminho da libertação é a redução dessas exigências. Todos, de formas diferentes, nos alertam que a liberdade não está em acrescentar, mas em diminuir. E diminuir não é empobrecer, é expandir a vida naquilo que realmente importa. Quando alguém descobre que ser livre é precisar de pouco, descobre também que o mundo já é vasto, generoso e suficiente. O nascer do sol não custa nada, o silêncio da madrugada não depende de dinheiro, o abraço verdadeiro não exige status, a paz interior não se compra em vitrines. Tudo o que realmente sustenta a alma já está disponível para quem não se deixa distrair pelo excesso. E ainda assim, passamos grande parte da vida correndo atrás daquilo que não acrescenta nada de essencial. Precisar de pouco é um ato de rebeldia contra um sistema que lucra com a insatisfação. É dizer não a uma lógica que transforma seres humanos em consumidores eternos, que nunca estão satisfeitos porque nunca podem estar. É uma resistência silenciosa, mas poderosa, porque quem precisa de pouco se torna independente, e a independência é a base de toda a liberdade. Não se pode manipular quem não precisa de promessas, não se pode controlar quem não depende de ilusões. Não se pode comprar quem já descobriu a riqueza do simples. O coração que precisa de pouco vive em paz, mesmo em meio ao caos. A mente que precisa de pouco encontra clareza, mesmo cercada de distrações. E essa clareza nos revela que a vida não é sobre ter muito, mas sobre ser inteiro. A inteireza não se alcança acumulando, mas desprendendo-se. E esse desprender é a chave que abre as portas da liberdade. E se até aqui você percebeu que ser livre é realmente precisar de pouco, talvez já tenha sentido dentro de si o chamado por uma vida mais leve, mais silenciosa e mais autêntica. Esse caminho não se percorre de um dia para o outro, mas começa com uma decisão: reduzir as exigências, ouvir a si mesmo e valorizar o essencial. Foi pensando nisso que preparei reflexões mais profundas no meu e-book para que você possa levar consigo esse guia de simplicidade e liberdade pessoal. Lá cada página é um convite para caminhar em direção ao essencial e se libertar das correntes invisíveis que o mundo moderno coloca sobre nós. E se você quiser estar ainda mais perto dessa jornada, pode se tornar membro do canal Labirinto Existencial. Assim, além de apoiar esse espaço de reflexões, você terá acesso a conteúdos especiais que aprofundam ainda mais esse mergulho no sentido da vida, na filosofia da simplicidade e na busca pela verdadeira liberdade. A escolha é sua: continuar preso ao peso do excesso ou dar o primeiro passo rumo a uma vida em que o pouco se torna a abundância. Seja através do e-book ou tornando-se membro, o convite está aberto. O labirinto da existência só se ilumina quando caminhamos juntos.